Vamos, antes do pessoal que terminou o passe, está terminando o passe, a gente queria que as pessoas que estão vindo pela primeira vez se apresentassem, por favor. Vamos começar ali, do fundo. Liz? De onde, Liz? Seja bem-vinda. Legal. Frequenta algum centro espírita em Juiz de Fora, Varginha? Juiz de Fora? Primeira vez aqui. Sejam bem-vindos. Ela está tomando passe. Tá bom. Eu sou Alexandra. Alexandra? Frequenta alguma outra casa? Não, já conheço alguns. Tá bom. Seja bem-vinda, Alexandra. Você? Já veio. Mais alguém, não? Eu sou Marilene. Marilene. Conheço muito. Ela trabalhou. Seja bem-vinda, Marilene. E primeira vez que está vindo, se apresente aqui para nós. Sua filha. Seja... Legal. Que bem. Muito bem, seja bem-vindo, Yasmin. Então tá bom. Então nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe. Mais alguém não, né? Então vamos fazer a prece, o João Pedro vai fazer a oração em nome de todos nós. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje, sempre, Jesus, em Tua memória e sempre, Mestre, rogando do fundo dos nossos corações para que a Tua presença seja bem sentida pelos nossos espíritos durante o estudo. Nós queremos, Jesus, aqui te dizer que nós somos uma família de corações unidos aqui, buscando com muita sinceridade a rearticulação no espaço e no tempo que vai trazer a nossa redenção espiritual. E sempre, Jesus, te dizemos que tudo que nós fazemos, todos os nossos esforços na face dessa terra, Mestre, é para atravessar esse caminho apertado e aquela porta estreita e ter um dia o teu coração batendo bem próximo do nosso. Reunidos aqui em pensamento, lembrando a tua santa imagem, Jesus, nós gostaríamos, diante da imensa gratidão que invade os nossos corações, pedir por todos os nossos irmãos e irmãs que nessa hora padecem os sofrimentos mais atrozes. Como sempre, Mestre, nós queremos lembrar das mães que estão desesperadas porque perderam seus filhos, dos nossos irmãos e irmãs que estão doentes, daqueles que estão nas ruas ansiosos pelo pão e pela água, e sempre, Jesus, de todos aqueles que, em perdendo as esperanças nos dias do porvir, têm planejado tirar a própria vida. Que a paz, Mestre, o amor, o consolo que provém do teu coração caiam sobre as nossas cabeças nessa hora, trazendo a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Mais uma vez, Jesus, nós nos colocamos aqui de joelhos, abrimos os nossos corações, mentalizamos a tua linda face e sempre dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós te amamos muito, Mestre, sê conosco, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Hoje é aniversário do nosso querido Marco Gandra, que está
de férias na praia, então que ele receba o nosso carinho, né, onde ele está. E também estamos dando boas-vindas ao pessoal do Retiro da Luz, que está acompanhando via internet. Na semana passada, nós começamos o capítulo 13 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Vocês se lembram que o instrutor Aulus mostrou a André Luiz como se processava o fenômeno mediúnico através de uma das médiuns, né? E terminando a locução dele, começou a mensagem espiritual, né? Você se lembra que a médium, ela ficou bastante em sintonia, bastante afim com um espírito muito elevado no mundo espiritual. Havia uma afinidade entre eles muito grande, de forma tal que ela transmitiu a mensagem com muita fidelidade. Havia uma conexão pensamental, mental, espiritual muito forte. Para ela, era muito fácil essa conexão, tendo em vista o modo de proceder dela, a vida reta, não é? O hábito da oração, da meditação e o hábito da caridade. Então, ela se conectou com muita facilidade a esse benfeitor espiritual que não estava presente fisicamente na reunião, vocês se lembram disso, né? Ele ia transmitir a mensagem dele por processos teledinâmicos, ou seja, à distância. E ela, com a capacidade receptiva muito afim, muito plástica, iria receber normalmente o pensamento do benfeitor. E assim ele começou, o benfeitor, a escrever, a falar por ela, né? A mediunidade de psicofonia, mediunidade falante. Era o final da reunião mediúnica e, naquela ocasião, então, o benfeitor se expressou através da médium. João, você quer ler para nós? O todo? Vamos por partes. Por partes, Meus amigos, começou a dizer o instrutor que nos acompanhava o trabalho a longa distância, guardemos a paz que Jesus nos legou, a fixa de que possamos servi-lo em paz. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Olha só, tudo que a gente estudou aqui anos está resumido aí no início dessa mensagem, né? Tem 2 anos que a gente está estudando a questão do pensamento e da mediunidade. O pensamento é a base da mediunidade. E o benfeitor vai dizer, começando de trás para diante, a gravitação no campo mental é tão incisiva, tão forte, fazendo um paralelo com a gravitação na esfera física. As leis da gravitação, da gravidade, que através da quantidade de massa de cada corpo, sejam os menores corpos até os maiores corpos, no macrocosmo, eles interferem na linha do espaço-tempo, né, pelas equações de Einstein, gerando uma atração gravitacional muito forte. Quanto maior o corpo, maior é a atração. No campo mental, a mesma coisa. Quanto mais poderosa é a mente, mais ela atrai para si. Quanto menos poderosa, naturalmente, essas leis de gravitação no campo mental são menores. Nós podemos comparar, por exemplo, as mentes dos animais, que são protomentes, né? E também dentro dos animais existe uma classificação, uma hierarquia. Quanto menos evoluído é o animal, menor a sua capacidade mental. Consequentemente, também eles têm pouca capacidade de atração. No caso dos seres humanos, nós que já conquistamos o pensamento contínuo, nós estamos constantemente emitindo raios de força pensamental. Constantemente. Não paramos nem durante o sono. E isso significa que nós estamos influenciando os outros
ao nosso derredor e sendo pelos outros influenciados por nossa vez. Então, ao influxo de nossas próprias criações mentais, nós vamos caminhar. Então, veja bem, as nossas criações mentais, elas são o quê? Elas são iguais uns aos outros? Não. Elas são absolutamente individuais. Não existe uma mente igual à outra, existe? A gente pode se assemelhar, a gente pode ter afinidades, mas cada um de nós é um universo em si. Por que essa diferença? Não há diferença se nós considerarmos que todos nós somos filhos de Deus, né? Somos irmãos uns dos outros, filhos de Deus. Até aí tudo bem. Mas entre nós e outros, nós somos diferentes porque nós tivemos um carreiro evolutivo distinto. Múltiplas encarnações, milênios a fio, reencarnando, aprendendo, vivenciando situações, problemas, famílias, crenças, culturas, idiomas, religiões diferentes. Tudo isso vai fazendo a soma da nossa personalidade. Nós tivemos erros, desvios, cometemos crimes, guerreamos, perseguimos, e ao mesmo tempo também ninguém é só do bem ou só do mal, né? Também nós tivemos conquistas, bênçãos, espalhamos o amor dentro das nossas famílias, conquistamos amigos, né? Assim, fizemos atos meritórios. Então, é uma complexidade, cada mundo mental é uma complexidade única. E essa complexidade única vai gerar o quê? Um campo mental individual, único. Um campo mental que vai atrair para si as mesmas forças semelhantes àqueles que ele arroja de si. É isso que, através disso, é que se estabelece a sintonia, a afinidade, e nós agimos em consonância com outros seres que mais proximamente pensam e sentem como nós, criando correntes de força mental, pensamental, que acabam nos fortalecendo no nosso modo de ser e agir. Seja, agora, em si, ela é uma questão neutra. Por quê? Isso aqui pode se dar para o mal, não pode? O conluio para o crime, o conluio para a corrupção, o conluio para a morte, para a guerra, para a destruição. E, por outro lado, a associação para o bem, para a fraternidade, para a justiça, para o amor, para a elevação espiritual. Agora, quem decide a qual grupo pertencer será sempre o indivíduo. Por isso que o indivíduo, cada um de nós, é responsável pelo próprio destino. Por isso que ele fala aqui, nós caminharemos ao influxo das nossas próprias criações, seja onde for. Seja no mundo físico, aqui encarnados, vamos desencarnar, isso vai acontecer no mundo espiritual. Não adianta a pessoa plantar abacaxi aqui na Terra a vida inteira, chegar lá querer colher manga, né? Querer colher a maçã, vai colher abacaxi, né? E daqueles bem espinhosos. E é aquela história. E lá no mundo espiritual, essa afinidade, ela se estabelece com mais força. Porque aqui, no mundo físico, a gente consegue ficar misturado. Exato. Porque a gente veste um corpo de carne que é como se fosse uma armadura temporária, né? Como se fosse uma máscara de carne, que a gente esconde os nossos pensamentos, que a gente esconde os nossos sentimentos, pelo menos na aparência, né? Claro que quem convive conosco mais na intimidade nos conhece mais, né?
Agora, é um processo de burilamento, faz parte da nossa evolução. Você queria falar, João? Esse potencial neutro ele é muito bem explicado no livro Missionários da Luz, quando o instrutor Francisco explica para a gente que a Lua ela potencializa a força da mente, tanto as ondas positivas quanto as negativas. Os médicos sabem, por exemplo, que noite de lua cheia, as mulheres grávidas dão à luz mais a miúde, não é assim? E outras coisas também que acontecem que não são tão bentas, né? Agora, essa é aquela história da gravitação, porque também nós estamos num planeta, e isso não é a regra geral no universo, que o fato da Terra ter o movimento de rotação, né, em torno do Sol, a translação em torno do Sol e o movimento de rotação sobre o próprio eixo, durante as 24 horas do dia, faz que metade do dia a gente tenha a luz do Sol direta e outra metade do dia a gente tem a luz indireta das estrelas e da Lua. Porque a Lua, quando a gente vê a Lua iluminada, a gente está vendo o reflexo da luz do Sol na Lua, né, que se reflete para nós. Então, é quase que, se a gente pensar no nosso grau evolutivo de mundo, de expiação e de provas, ainda a gente precisa dessa dicotomia, né, dessa separação entre luz e trevas, que a gente não aguenta viver na luz. A verdade é essa. A gente ainda não tem cabeça para viver num ambiente de plena luz. A gente ainda se acostumou a hibernar, dormir, né? Ter um tempo assim para descanso, que não é para o espírito. Em matéria de mediunidade, como o tema central é mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Lembrando que nós já debatemos aqui várias vezes que as nossas emoções criam os nossos sentimentos é que criam os nossos pensamentos. Esse é o processo. E o pensamento arrojado da mente é uma força plasmática que tem forma, tem direção, tem cor, né? E através dele a gente influencia os outros e é pelos outros influenciado. Vamos lá, a segunda parte. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sob as trevas do mal. A lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Opor-lhe entraves, a pretexto de acalentar caprichos perniciosos, é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Vejam aí a dicotomia, né? Tem sempre dois caminhos. Quem que vai escolher o caminho somos nós. Nós somos responsáveis pelo nosso caminhar. Então, ninguém é coitadinho, ninguém é vítima, ninguém sofre mais do que os outros. Não existe isso. Não é? Todos nós construímos o nosso destino. Agora, aqui na Terra, nós estamos hoje, neste exato momento, num instante maravilhoso, num instante único, em que nós temos a consciência de que já caminhamos, já estamos, vamos dizer assim, como dizia o Chico, né, a meio caminho, e podemos melhorar daqui para frente. Então, isso é uma coisa extraordinária. Se a gente quiser melhorar, nós temos o quê? Que servir ao progresso geral. Este é o lema. O próprio Jesus diz: quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor e servidor de todos. Quem mais serviu? O próprio Jesus.
né? Quem deu o exemplo? Então, a proposta cristã é a proposta do serviço geral. Nós estamos servindo? Esse questionamento que a gente tem que fazer. Se a gente está servindo ao progresso geral, qual que é a consequência? A nossa alma se move na glória do bem. Nós estaremos inevitavelmente ascendendo. Estamos galgando degrau a degrau na ascensão espiritual que nos compete seguir, né? Agora vamos aqui. A lei divina é o bem de todos. Então, resta nos perguntar: nós estamos agindo dentro da lei divina? Nós sabemos o que é a lei divina, não é? É o bem de todos. Nós estamos agindo dentro da lei divina? Ou não? Ou mais ou menos? Ou 60%? Né? 60% é até bom, né? Ótimo. Então, é aquela história. Vamos fazer essa reflexão todo dia. Se a gente estiver agindo na lei divina, né, nós estaremos colaborando na execução dos seus propósitos. E esses propósitos são sábios e eles iluminam a nossa mente e clareiam a nossa vida. Então, é sempre assim, a gente não pode ficar esperando aqui no centro espírita um benfeitor celeste se materializar aqui e pedir, pelo amor de Deus, Geraldinho, vem servir em nome de Deus, né? Ou muitos de nós espera de braços cruzados que a cura desça dos céus como um milagre. Não, não é por aí. É o contrário. A gente tem que servir primeiro ao progresso geral, porque servindo ao progresso geral, você adquire a simpatia dos benfeitores espirituais. A gente age conforme a orientação celestial, né? Granjeai amigos, a gente ganha amigos. Não é? Quando você faz o bem a uma pessoa, aquela pessoa pode ser a pessoa mais pobrezinha do mundo, mais transparente, assim, no sentido de visibilidade social. Mas você não sabe quantos espíritos iluminados estão amparando aquele indivíduo. Ele pode ser um morador de rua, que aos olhos do mundo, não vale muita coisa, né? Aos olhos do mundo. Mas você não conhece o amparo espiritual daquela alma que está em extrema provação, extrema expiação de necessidade e miséria na face da terra. Né? Foi uma escolha. Uma escolha própria, para ele próprio evoluir, né? Desapegar das coisas do mundo, né? Aí você está granjeando amigos sem saber. Oferecendo um copo d'água, oferecendo uma quentinha, né? E assim sucessivamente. Vocês todos viram aqui, a grande maioria de vocês viu aqui a tarefa do Orlando, né? Belíssima tarefa de psicografia, consolando aquelas 11 famílias que receberam aquelas mensagens maravilhosas. Quantos espíritos daquelas famílias saíram daqui abençoando o nome dele, abençoando a Letícia, que foi um amor com todos, né? Então, tudo isso é justamente esse movimento do bem que vai conquistando as pessoas. E aí vai chamando a atenção dos benfeitores espirituais. É aquele caso que eu contei até na casa de Chico, né? O caso que o Chico me contou de uma senhora protestante, que era enfermeira aqui em Belo Horizonte. Ela não podia agir dessa forma no horário de trabalho, obviamente, que senão ela receberia uma advertência, mas ela começou a pensar o seguinte: bom, depois do meu horário de serviço, eu posso orar na cabeça dos pacientes mais problemáticos, que estão em fase terminal ou com doenças de difícil solução. Então ela pediu licença ao hospital, o hospital deixou,
ela simplesmente chegava, punha as mãos na cabeça dos pacientes e orava. Começou o processo de cura. Ela mesma não sabia que tinha mediunidade de cura, ela era protestante. Mas aí chamou a atenção do mundo espiritual superior que ela estava se colocando a serviço de Deus. Aí logo, logo se movimentou, segundo Chico Xavier, uma grande equipe de cura no mundo espiritual para apoiar aquela médium que nem sabia que era médium de cura. E ela começou, então, a curar os pacientes. O paciente, às vezes, estava em estado terminal, recuperava. Aí, os próprios colaboradores do hospital, né, os colegas dela, enfermeiros, começaram a notar. Aí, quando eles tinham um paciente nesse estado, eles pediam a ela, será que hoje você podia passar na minha ala e orar por ele, ou por ela, que está nesse estágio, né? Aí depois começou a chamar a atenção dos médicos. Os próprios médicos recomendavam ela, ó, dá uma passadinha naquela paciente, o caso dela é grave. Ela ia lá, orava. Desencarnou, fez isso a vida inteira aqui em Belo Horizonte, desencarnou como a maior médium de cura de Belo Horizonte. Sem nunca ser citada por ninguém. Olha só. Por quê, gente? Porque ela serviu. Ela era espírita? Não. Ela conhecia a mediunidade? Como nós espíritas conhecemos? Não. Mas ela se preocupou em servir. Isso é o principal. Serviu a Deus e deu... Exatamente. Deu a Deus o que é de Deus, né? E aos homens o que era dos homens. Então, em matéria de mediunidade, onde a gente situa o nosso coração, nós vamos situar a nossa mediunidade. No caso dela, ela situou o coração dela onde? Na misericórdia. Ela tinha obrigação de ficar depois do horário de serviço no hospital? Não. Ela foi além da obrigação. Tudo que é além ela era paga por isso? Não. Ela era paga até as tantas horas do dia. Tudo que vai além da obrigação, além da paga material, é serviço a Deus. Né? E aí é que as forças da alma se movimentam. Vamos fazer agora o contrário. Está muito clara essa questão do bem, né? A associação das nossas vidas mentais para o bem gera bem em nosso favor. Gerando bem em nosso favor, a nossa mente se situa como servidora, os benfeitores do alto se interessam pelo nosso caso, porque nós também somos necessitados, ou não somos? Tem alguém santinho aí, de asinha? Hein? Não. Nós somos necessitados. E aí eles cuidam de nós. Aí o André Luiz chega a dizer isso, gente. O benefício de uma reunião mediúnica de assistência espiritual aos sofredores, em primeiro lugar, é para os próprios frequentadores. Nós estamos limpando a nossa ficha corrida na polícia de Deus. A verdade é essa. A gente sabe qual que é a nossa ficha? Não sabe. Mas certamente nós temos essa ficha. Né? Ela pode ser quilométrica, mas a gente precisa limpar isso através do serviço. Qual que é o contrário? Qual que é o reverso dessa medalha? Olha aqui. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sob as trevas do mal. Qual que é o maior mal da humanidade? O egoísmo. Kardec chega a dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo, o orgulho e a vaidade são a origem de todos os males terrestres. Então, quem quiser, a pessoa é livre para escolher, mas quem quiser se emparedar no egoísmo, só pensar em si, né? Tudo é o umbigo dela, é eu.
a pessoa fica cansativa, porque você vai conversar com a pessoa, é tudo eu, não é? Eu sou sofredora, eu sou assim, eu sou assado, aconteceu isso comigo, me fizeram esse mal e eu não perdoo, eu isso, chega a ser cansativo. Por quê? A pessoa fica no egoísmo. Ou então é a minha família, né? Meu grupo. Ninguém penetra nesse grupo, essa família que não pode, a pessoa não pode raciocinar fora da família. E tudo que é fechado, gente, é egoísmo. Vamos ver aqui o que ele fala mais sobre isso. Opor-lhe entraves ao pretexto de acalentar caprichos perniciosos é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Olha, a imagem é forte, né? Quando a gente se opõe entraves à execução da lei divina, a lei divina é o quê? O bem para todos. Quando a gente coloca obstáculo à execução da lei divina, o que a gente está fazendo? Primeiro, muitos de nós fazem isso a pretexto de acalentar caprichos perniciosos. Vai obscurecer o nosso raciocínio, a gente não vai ter clareza de raciocínio diante do sofrimento, diante da dor, diante de uma dificuldade, né? Diante de uma ofensa. Provavelmente você vai reagir com violência, você vai reagir viciosamente ou com crime, arquitetar um crime, um revide, uma vingança. Não, fulano me fez isso, mas eu vou persegui-lo, ele vai ver, ele vai sentir o peso da minha vingança. E aquilo a pessoa se fecha nesse mundo mental pernicioso, né? Pesado. E vai atrair o quê, gente? Boas companhias para ela? Não. A mesma coisa vai acontecer. O pessoal lá de baixo vai encontrar nela apoio para subir. Amém. Porque quem está querendo lá, quem está embaixo, gente, da gente nas sombras e nas trevas, está querendo subir. Ele só consegue subir com os médiuns que se lhes afinizam na sintonia do crime, na sintonia do vício, na sintonia do mal fazer. E aí esses obsessores tomam conta, a pessoa se torna médium do crime, médium do vício, sem, muitas vezes, ter conhecimento sobre esse processo vicioso, né? E vai gerar, além disso, ele fala em coagulação da sombra ao redor de nossos passos. Aí, quem for um médium clarividente ou um médium vidente, vai ver o quê? Aquela aura escura, né? Aquela coisa pesada. Não vai sentir bem, porque a pessoa está sendo carreando para si uma companhia espiritual terrível. Vamos lá, João. É indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Nos domínios do espírito não existe a neutralidade. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação de nosso eu. Agora vocês que vão comentar. Começa, João. Tem que escolher um lado, né? Realmente não, essa neutralidade no sentido de eu estou parado, ela não existe em termos espirituais, porque ou você está estacionado, que é uma posição ruim para o espírito, porque o espírito precisa estar em movimento de trabalho, como Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, amar é acima de tudo, serviço ao próximo, e a lei é o amor, né? Em todos os evangelhos, Jesus sanciona o amor como a nova lei
Então, é o espírito que decide estacionar, certamente vai entrar numa atmosfera de sofrimento, como a gente tem comentado bastante ultimamente, ele pode sofrer bem mais conforme o tempo vai passando. Então, aí que aqui vai falar. Mas tem, querido. Mas é a pessoa. Não tem problema, é só uma vez. Exatamente. É a história da neutralidade, né? Eu vou fazer esse crimezinho aqui, mas não tem problema, né? Eu vou enganar ali. Judas, né? Um grande Exatamente. exemplo. Judas foi um grande exemplo, né? Ele Eu vou achou que trair era- aqui o Cristo um minutinho, mas depois eu vou colocar ele no trono do mundo. Porque a cabeça dele era totalmente materialista. Ele não estava entendendo que a mensagem de Jesus era eterna, né? Para toda a eternidade. Mas a própria questão também, saber que Jesus é misericordioso, muitas vezes até escutei as pessoas, né? Falando, né? Jesus nada é impossível. Então, se Fosse um subterfúgio para o mal. eu vou cometer um pecado aqui, vou fazer uma maldade, a gente pode dizer depois me perdoa. O próprio cristianismo conduz isso. Mas ela está Não o cristianismo. Não, algumas escolas religiosas conduzem a esse tipo de pensamento. Isso sim. Porque ele achou que os céus iam se movimentar para acabar com toda a corrupção que estava acontecendo contra a palavra dele. Ainda tem isso. O dogma religioso pode ser um problema sério. Mas não foi o que aconteceu, né? Que não foi o que aconteceu. Só que nesse aspecto, acho que essa questão da honestidade do próprio espírito ela é muito importante, porque na questão 632, os espíritos falam para Kardec que não há engano. A gente sabe qual é o caminho a seguir. Se engana, no fundo, porque quer o erro, porque quer o materialismo. Tem outro. Escolhe um subterfúgio para se enganar. E tem... Pois é. Exatamente. Por quê, gente? A gente falou exatamente. aqui de lei divina. A lei divina é o bem de todos. Onde que ela está inscrita? Exatamente. 621. Na consciência da criatura. Que é o pior juiz que a gente tem. Que é o pior juiz. É o grande juiz, né? Que é a questão de Deus. O tempo todo, se você fez uma coisa que você sabe que aquilo não é bom, aquilo até domingo... É isso mesmo. Olha, o juiz é a consciência. Você não está vicente. Por quê? Ele fala aqui, é indispensável nós tomarmos juízo sobre as direções dos nossos próprios passos. Por quê? Para evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Porque se a lei divina está inscrita na nossa consciência, e a gente sabe que aquilo que a gente vai agir, seja no crime, no vício, é um mal, é contra a lei divina, a gente vai se arrepender. Inevitavelmente. Se eu planejo matar uma pessoa, ela pode ser a pior pessoa do mundo, mas se eu planejo matá-la, e eu sei que na lei divina não está inscrito não matarás, né? Porque lá não foi assim, não matarás fulano, ciclano ou bonzinho, não. Não matarás, ponto final. É um dos primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos, né? Não matarás. Pronto. Nós sabemos isso, gente, há 3.500 anos. Desde o Êxodo, 3.500 anos. Por quê? Veio nas tábuas de Moisés. Que, segundo Chico Xavier, é o primeiro livro psicografado na Terra, psicografado na pedra. E Moisés recebeu esse livro no Monte Sinai, na pedra. Né? Lá no programa Pinga Fogo, o Chico fala isso. Foi o primeiro livro psicografado na face da Terra, os 10 mandamentos. Então, você pode até, pelo seu próprio livre-arbítrio, colocar florzinha, colocar uma série de encher muita linguiça nos seus propósitos, justificações, mas você sabe que você está agindo errado. E sabendo disso, você só está procurando para si mesmo perturbação, dor e arrependimento.
E o arrependimento, ele soluciona a questão. Eu me arrependi. É o que você está falando. Eu me arrependi. Deus é misericordioso. A graça. Louvado seja Deus. Me dê a graça do perdão. Não é por aí. Porque muitas vezes a gente vai precisar refazer o caminho para que as pessoas a quem a gente fez mal nos perdoem e depois nós nos perdoemos. Exatamente. Porque às vezes a gente faz uma questão, a gente persegue uma determinada família, acontece numa encarnação lá atrás. Aquela família estava tão evoluída que até nos perdoou, mas nós não nos perdoamos. Então, para entender a dor daquela família, eu peço uma encarnação em que eu vou sofrer a pena de talião, né? Eu vou passar por aquela dor para compreender por que eu estou sofrendo hoje. Que é o quê? O reajuste. Agora, quando isso acontece, eu sou perdoado por mim mesmo. Aí eu estou livre do chamado pecado, né? Nós falamos até na semana passada que André Luiz nos fala sobre o corpo causal, que é um dos corpos espirituais que nós temos, onde está inscrito tudo que nós fazemos, de bom e de mal, e fizemos durante todas as nossas vidas, né? E ele ajuda essa questão da consciência do erro. Quem que levantou a mão? Pois não. Pensando na questão da ignorância. Ignorância não é a questão da palavra. Não conhecimento. Isso. É importante. Exatamente. Tem muita coisa que eu acho que eu fiz ano passado, que não tinha a mínima noção. Mas hoje você tem. Hoje eu tenho. Não Tem é? muita dada, né? Na hora, lá atrás, É, a mínima consciência. Hoje eu tenho, às vezes eu até sou. Exatamente. Mas às vezes ele tinha consciência, não. Ele tinha consciência, mas... Não, porque às vezes era a brutalidade do tempo. Nós achávamos que ia dar Justamente nessa diferenciação. A ignorância, ela existe. Existe. Jesus falou sobre isso. É. Jesus falou sobre isso. Fala para nós, então. Quando você tem sua consciência que você tem, que viu o que fez, coisa, e você pega um outro caminho nessa mesma vida, né? Então, eu acho que isso... O outro caminho do bem? É. O bem cobre a multidão dos pecados. Jesus fala isso, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Você tem dois caminhos de reajustar-se, né? O caminho da dor, que é o caminho da justiça. Sobre este caminho, o próprio Jesus falou: não saireis daí, ou seja, aqui da terra, até tiverdes pago, até que tiverdes pago até o último ceitil, não é assim? É isso aí. Até o último centavo. Ceitil é centavo. Olha só, quando ele fala isso, ele está revelando que existe, gente, acima de nós, uma lei indefectível, que é a lei da justiça divina. Chico Xavier costumava chamar do Instituto Universal da Justiça Divina. Dele ninguém escapa. Isso é um ponto. Mas existe uma forma da gente quitar os nossos débitos de forma mais rápida, sem ter que passar pela pena de talião, que é o amor. Porque o próprio Jesus vai falar: o amor cobre a multidão de pecados. Então, se a pessoa age no bem, dedica-se a vida inteira no bem, peraí, como é que chama? Agora eu esqueci um santo católico, que até tem uma instituição em Belo Horizonte, aqui no Olhos d'Água, que leva o nome, alguém lembra? Hein? São Vicente de Paulo, exatamente. São Vicente de Paulo é um santo consagrado do cristianismo, né? Santo da Igreja Católica, uma maravilha. Na vida que ele teve, ele se dedicou às crianças, né? E hoje, aqui em Belo Horizonte, tem uma grande instituição de caridade, até de uma família muito católica que eu conheço, que é essa instituição
São Vicente de Paulo, que tem o Lar dos Meninos. É uma instituição que tem curso profissionalizante, é uma beleza. Casa dos Meninos. Tem netos também? Exatamente. Mas quem foi, os Espíritos revelaram, quem foi São Vicente de Paulo? Alguém de vocês sabe? Foi Herodes, que mandou decapitar 2.000 crianças quando Jesus nasceu. O primeiro, exatamente. O primeiro Herodes, que teve a notícia que Jesus havia nascido, que o Senhor havia nascido, que era criança, ele ficou apavorado que ele ia perder o poder. O que ele mandou fazer? 2 anos para baixo. 2 anos para baixo, decapitam-se todas as crianças. Foram 2.000. Jesus foge para o Egito, né? Por isso que o anjo Gabriel avisa José, pai de Jesus, e fala com ele: pega a mulher e o filho e foge para o Egito. Exatamente. Porque assim eles foram poupados, né? Mas aquelas crianças de Nazaré, foi Nazaré? Todas, né? Foram todas liquidadas, né? Cerca de 2.000 crianças, não é assim? Foram muitas crianças. Muitas crianças. Né? De 2 anos para baixo. Você imagina a culpa desse espírito quando desencarnou. Ele que era rei dos judeus. Quer dizer, ele não tinha a ignorância da lei para se justificar. Exatamente. Ele era rei dos judeus. Ele sabia... O Velho Testamento estava cheio de leis de misericórdia. E ele se consultou com os peritos da lei. Exatamente, ainda isso. Pode, querido. Tem mistura no livro que, quando você vai para o plano espiritual, né, desencarna, se você conhece a regra, as leis, bem a fundo, principalmente no caso, vamos dizer, outros religiões espirituais que têm essa ideia de encarnação, você vai para o plano espiritual e se você tem acesso, você fica lá. Não. A ideia era assim, quanto mais nós conhecemos, mais responsáveis nós somos. Entendeu? Então, é aquela história. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Agora, isso não pode ser justificativa, que eu já vi gente falando isso para mim. Exatamente. Eu não quero. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos. Teve um camarada que falou comigo isso, assim. E esse negócio aqui está complicando a minha vida. Eu vou ter que largar o meu baseado. Pelo amor de Deus. Aí ele fechou o livro. Eu não quero ler. Depois ele seguiu. Justiça seja feita. Depois ele seguiu. Faz até reuniões na casa dele. Mas, de princípio, ele assustou. Eu não quero conhecer muito desse negócio aqui, não. Né? Porque vai estar me chamando a responsabilidade. Mas não tem jeito, gente. Você quer subir ou você quer descer? Exatamente. Ou estacionar. Né? Você ia falar? Desculpa, eu te cortei. É isso mesmo? Não é? E lembrando que estacionar é pior que errar, né? Porque você fica naquela modorra, né? Pode ficar, gente, estacionado. A gente, na reunião mediúnica, às vezes recebe espírito que está centenas de anos. Sim. Quando você pega, você falou, por exemplo, que decapitou as crianças, depois ele reencarna como Não, aí tem um... Peraí. Tem um interregno aí. Por exemplo, o espírito, o corpo, quando ele nasce, o espírito não lembra da vida passada. O espírito, ele consegue dar impulso para o corpo. Consegue. Foi uma mudança brusca. Não, mas aí você não conhece as vidas intermediárias. Certamente purgou na treva. Porque quem pode olhar na internet aí a data que São Vicente Paulo viveu? 1581. Olha aí, 1.500 anos. Ele teve 1.500 anos para se purgar, né? Muitas encarnações para melhorar. Consegue. E as pessoas que estacionaram não têm esse acesso. Não, o problema é querer. O problema é a alavanca da vontade. Que a maioria dos espíritos que estão estacionados, eles não têm vontade de melhorar. Eles não querem saber de Jesus, querem saber de... Desculpa, foi você então que está querendo falar.
Agora que eu parei na frase, né, a dor do arrependimento, se eu não estou enganado, lá no centro Fala mesmo. e a gente precisa do arrependimento, é uma bênção. Precisa. Então, a gente faz a expiação e depois a reparação. Exatamente. O arrependimento por si só, ele não te libera da culpa. No Céu e Inferno, Kardec fala que o arrependimento é a conscientização das leis divinas. Exatamente. É uma bênção. O arrependimento será sempre uma bênção, porque é o não deixa de ser um ato de humildade. O arrependimento. É. Da mudança, da vontade de mudança. Porque se eu me arrependo, é porque eu estou reconhecendo que eu errei. Quando eu reconheço que eu errei, isso é um ato de humildade. Não é? Agora, o arrependimento em si, ele não apaga o nosso mal proceder. Aí é o que entra o que você falou. Nós vamos precisar, às vezes, da expiação, que é reencarnar para refazer os caminhos. Depois da expiação, da provação, que você vai ser testado. Por exemplo, talvez São Vicente de Paula tenha renascido com esse impulso do espírito, não mais em expiação, mas na provação de fazer de ser levado ao bem ou simplesmente deixar de lado a vida religiosa e buscar, por exemplo, um caminho de poder. Se ele foi rei, é muito comum que os espíritos que tenham tido projeção no poder mundano queiram voltar ao poder mundano. Ele poderia, lá na Itália, por exemplo, ele, ao invés de seguir o caminho religioso, seguir o caminho político para alcançar o poder. E, nesse caso, seria a derrota fragorosa dele outra vez. Mas ele venceu essa tentação para se dedicar à igreja, se dedicar aos ensinamentos cristãos, amparando as criancinhas, não é? E aí ele, naturalmente, que foi recebido com a glória de Deus. Redimiu, né? Redimiu-se totalmente. Assim como Judas, nós falamos aqui sobre Judas, né? Judas foi o grande traidor, porque o próprio Cristo fala que um deles iria traí-lo. Tem muita gente querendo relativizar essa questão da traição, mas não, Judas foi um traidor. No entanto, ele só vai se redimir 1.400 anos depois, como Joana d'Arc. Né? Como Joana d'Arc, a grande libertadora da França. E vendida por 30 moedas. E vendida, assim como Judas vendeu Cristo, ela foi vendida por 30 moedas. Né? E olha só, ela via os espíritos, ela conversava com João Evangelista, ela conversava com outros espíritos, ela tinha uma mediunidade, era jovenzinha, mas tinha uma mediunidade fantástica. Quem quiser, Leon Denis recebeu um livro sobre a vida dela, né? A médium também, Hermance de Faux, recebeu um livro sobre a vida dela, e Humberto de Campos, através de Chico Xavier, confirma, faz uma entrevista com o espírito de Judas, está num dos livros do Chico, que eu não vou saber qual é. Reportagem de Além Túmulo. Está no Reportagem de Além Túmulo. Então, Humberto de Campos vai lá, ele estava presenciando a malhação de Judas, que é uma tradição que muitos países têm, né, no sábado de Aleluia. Aqui também tem? Quando criança, a gente fazia a leitura do Testamento de Judas. Olha. O sábado de Aleluia. E aí o espírito dele, ele desce para ver. Ele desce para assistir. Porque não, mas ele fala com Humberto de Campos que é um exercício de humildade para ele. Apesar dele ter se redimido, estar nos altos planos da vida imortal, ele desce para reconhecer o erro que ele... Quer dizer, todo mundo teve a misericórdia aí, né? Todos erraram, mas... Agora, nós tivemos duas personalidades do Evangelho que foram mudanças assim radicais. A primeira delas, Maria de Magdala, que o próprio Evangelho fala que ela era tomada por 7 espíritos das sombras,
são os espíritos da sensualidade, da sexualidade exacerbada, e quando ela vê Jesus, ela simplesmente larga eles todos para seguir o Cristo. E o outro, Saulo de Tarso, que foi o primeiro perseguidor de cristão, o primeiro assassino de cristão, porque ele mandou matar o Estevão, não é? A pedradas. Mas quando ele se encontra com Jesus às portas de Damasco, qual que é o primeiro impulso dele? Esquecer tudo que ele tinha feito e falar com Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Olha aí o arrependimento. Aí é um arrependimento já ativo. Quer dizer, eu estou arrependido, reconheço que errei. Quando ele chama Jesus de Senhor, ele já reconhece que ele errou. Mas, ao mesmo tempo, ele pergunta: o que queres que eu faça? Porque aí veja como ele compreende que o simples fato de aceitar Jesus não o modifica. Era preciso perguntar a Jesus o que Jesus, queria que ele fizesse. Se nós fizéssemos isso todos os dias, gente, a gente caminharia mais depressa, como Paulo caminhou, né? E desencarnou como grande apóstolo dos gentios. Então, isso tudo é muito bonito. Aqui. Então, não existe neutralidade. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. É o seguinte, a dor, ela é um fator de mudança muito grande, a meu ver. Porque tem 1 ano e meio que eu mudo a minha vida pela dor. Sim. É um dos impulsos da nossa evolução. Essa dor é tão grande por causa da perturbação que você sente, da culpa, que às vezes é uma culpa que talvez o outro não sentiria, tá? Isso, é muito individual, né? Muito. E eu tenho certeza em mim que eu tenho um arrependimento genuíno e uma vontade de mudança, né? De caminho. Mas eu não consigo, como Paulo, parar de sentir um pouco daquela culpa. Mas Paulo não parou de sentir culpa, não? Porque isso ainda fica não parou, não. na mente. Paulo não parou. Sim. Tem uma epístola que ele escreve: eu ainda sinto um espinho na carne. Ele não parou de sentir culpa. Sim. Porque as pessoas falam assim, quando você arrepende, né, e muda a rota, essa culpa vai se esvaindo. Mas é algo muito complexo. E mesmo eu tentando ler coisas e fazendo psicanálise, conversando com Deus, eu sinto que existe uma dificuldade de desvencilhar disso. Né? Então, eu ia te perguntar isso. Aí vem tristeza, né? Vem angústia, vem uma sensação de impotência. Né? Uma vez eu assisti esse debate do Chico Xavier com uma pessoa que estava muito triste. E ela expôs ao Chico a vida difícil que ela tinha e tal, e coisa, as razões pelas quais ela não conseguia sair dessa culpa. E ela falou bastante. Vamos dizer assim que ela tenha falado meia hora. E o Chico calado. No final ela pergunta: o que o senhor tem a me dizer? O que falta na minha vida? Porque ela tinha tudo. Ela tinha família, ela tinha boa situação financeira, ela tinha cultura, mas não estava feliz. Ela estava presa nessa culpa. Aí o Chico, calmamente, aquele jeito dele simples, né, de ser, virou-se para ela assim: eu acho, com todo respeito, minha irmã, que está faltando a alegria dos outros na sua vida. Porque quando a gente sai do eu, da sua dor, da sua culpa, e vai amparar a dor do outro, que você não conhece, que não é sua família, que não é seu conhecido, que não é seu parente, não trabalha com você, mas que está aí na rua passando fome, que está nos hospitais precisando de uma palavra de carinho, de atenção, né? Nos presídios, enfim, tem 1000 maneiras de você proporcionar alegria aos outros. Essa alegria vai voltando para nós. É bem o que você recebe, né? E vai dissipando essa nuvem. Porque a culpa é uma nuvem que nos envolve, né?
A alegria dos outros vai dissipando essa nuvem. E o sol vai raiando na nossa vida. Eu acho que é um passo atrás do outro. Não pense você que Paulo não lutou até o final. Quando a gente vê, aliás, tem filmes belíssimos sobre ele. Um livro, né? Não é? E você veja que ali preso, né, em Roma, ele estava sofrendo. Né? Tem uma hora que até o Emmanuel comenta sobre esse ponto, ele estava se sentindo tão sozinho, tão abandonado, que ele só fala assim: só Lucas está comigo. Quer dizer, restou um amigo, Lucas. Não é? Como é que eu não li esse artigo, que é bom para valer, de forma íntima, nós sentimos que mais tão perigoso. Às vezes foi tão Muito bem. Então tá aí uma recomendação. Reforma íntima sem martírio. O que você falou, Geraldo, é o maior remédio. Ajudar o próximo. Não sou eu que falei, não, é Jesus que falou. Eu sou só o papagaio. A gente ajudar o outro, estar junto do outro, preocupar com a situação do outro. Não tem ninguém tão pobre que não possa ajudar com uma palavra, com um abraço, uma atenção. Isso, assim, como você falou, isso dissipa. Pode deixar aquela nuvem, né? Isso dissipa o amor. Que problema todos nós temos? Se a gente for dar muita atenção aos nossos problemas, a gente não sai do nosso egoísmo, do nosso mundo. A gente precisa sair do nosso mundo, né? Então, veja bem, nos domínios do Espírito não tem neutralidade. Evoluímos com a luz eterna segundo os desígnios de Deus. Ou estacionaremos na treva conforme a indébita determinação de nosso eu. Olha o egoísmo aí. A treva é o eu, é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, tudo que se lhe decorre, né? Se lhes decorre. Ao contrário, nos domínios do Espírito, segundo os desígnios de Deus, a gente vai evoluir com a luz eterna. Como é que nós estamos? 21 e 35. Vamos só terminar esse trecho, então. Lê para nós, João. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias, as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior com um acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Olha aí, nem morrer adianta, gente. Tem gente que sofre tanto que pensa, eu vou morrer para acabar com tudo isso, né? Só piora. Não é? Não tem jeito, você só piora o caminho. Se você pensar em autoextermínio para a solução do seu problema, vou te dar uma notícia, o problema vai ficar 10 vezes pior. 10 vezes pior. Então, muito cuidado com isso. Porque não encarnar e desencarnar, todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Isso é da natureza, toda hora. Né? São oportunidades de aprendizado passageiras, né? Essas oportunidades se renovam. Nós todos temos essas oportunidades, mas nós precisamos aproveitar a oportunidade. Agradecer a Deus todos os dias a bênção de estarmos aqui encarnados. Graças a Deus, estou com uma carne aqui à minha disposição, um corpo, não é? Ainda tenho tempo. Aqueles que desencarnaram antes de mim, sem conhecer, por exemplo, tanta coisa que nós já conhecemos, não tem essa mesma chance. No mundo espiritual, o despertar é mais difícil. Muito mais difícil. É muito melhor o despertar aqui na Terra, não é? Vocês não concordam comigo? Despertar aqui na Terra é uma bênção. Eu participo de uma situação recentemente que eu acho muito interessante. Eu estava em um edifício de luxo mesmo, aqui em Belo Horizonte, e eu acabei numa companhia de uma pessoa que virou e falou assim para mim, meu sonho é ajudar alguém, mas com o que eu ganho hoje só dá para viver, sustentar meu filho lá em Madrid, ter o meu carro. Aí eu lembrando e enchendo minha boca d'água. Aí passou um tempo, eu estava até com a minha mãe no carro,
aquele senhor pedindo um dinheiro no sinal, eu não tinha um centavo para dar, eu desesperado. Veio um rapaz carregando uma carrocinha de papelão, virou para esse senhor e deu R$2. Olha que beleza, tá vendo? Olha, É. Olha o óbolo da viúva aí. exatamente, é. Então, todo mundo tem um pouquinho. Então, uma dica, né, gente? Não vamos sair de carro sem nada, não. Né? Boa coisa, né, gente? Compra uma bolacha, né? Um biscoito, deixa no carro. Deixa um trocado no console do carro. Às vezes, realmente, não tem nenhum trocado. Podemos olhar para ele e dar um sorriso, dar um bom dia, boa tarde. Deus te abençoe. Desculpa, moço. Mas o Chico costumava andar com dinheirinho trocado para essas eventualidades, né? Porque a gente nunca sabe quando que a gente vai ser chamado a auxiliar, né? Mais alguma questão, alguma observação, gente? Podemos encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então a gente segue na semana que vem a continuidade da mensagem, que a mensagem é muito profunda, muito linda e prossegue o Espírito dando as suas orientações, tá bem? Vamos agradecer aí a presença de todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Eu vou pedir a Ana Beatriz para fazer a prece em nome de todos nós. Mestre amado Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em seu nome. Pedimos, Mestre, que nos fortaleça com seu amor, que possamos todos sentir o seu abraço carinhoso em cada dificuldade, em cada momento de doença, de solidão, de despertar, de arrependimentos, que possamos ver aqui em Ti, que saibamos que ainda somos errantes, somos imperfeitos, mas temos um coração grande, Mestre, e seguir suas palavras, os seus ensinamentos, para nos guiarmos por um caminho de amor, de alegria, de felicidade no bem. Então, agradecemos esse despertar, pedimos a proteção de todos aqueles que amamos e assim também o despertar dos mesmos, para que possamos, em comunhão, Mestre, seguir na terra, fortalecidos para o cumprimento de nosso princípio. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre, nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa casa espírita e onde estiver. Estejamos sempre prontos a escutar e a servir em seu nome. Assim seja. Graças a Deus. Até semana que vem, pessoal. Amém.